Estamos no fim da onda neoliberal no sistema econômico capitalista mundial. Isto está ocorrendo desde 2007. Estamos num processo de crise sistêmica global que, por suas próprias características das grandes crises sistêmicas capitalistas, deve resultar na superação da onda liberal por uma nova onda socializante, como foi, por exemplo, na resolução das grandes crises ou da grande crise sistêmica do século passado. Ocorre que agora, muito mais do que no século passado, em que ainda teve também este conteúdo, agora vai ser muito mais intenso. Do que eu estou falando? Da mundialização da própria economia. O sistema econômico mundial vem se desenvolvendo e se integrando e, consequentemente, a própria sociabilidade, a própria vida social vem se integrando, e isto é algo que ninguém pode negar, né? Vem se integrando intensamente nas últimas décadas e últimos séculos. Não é nada de se estranhar que agora sejam os Estados Unidos que estão no processo de perder a sua hegemonia mundial, que se coloquem mais contrários a esta grande integração econômico-social mundial que eles próprios promoveram décadas atrás, né? Mas agora as coisas tomaram um outro nível, tomaram um outro rumo, porque temos uma potência emergente socialista, e isso vai dar características diferentes a este processo. Na minha visão, vamos ter, portanto, um processo de socialização e de integração social mundiais muito mais intensos, o que significa também portanto, né, o desenvolvimento muito mais intenso do que foi nos modelos da ONU, das Nações Unidas, de uma governança mundial. Nós estamos em curso para isto. A China já fez uma proposta objetiva nesse sentido, e vamos marchar muito mais integralmente para isto nos próximos anos e décadas. Vai ser, é claro, como o próprio processo de superação dessa crise econômica mundial, o que vai custar anos e talvez décadas aí adiante. Pense só imediatamente sobre o processo de desapropriação, de reapropriação por essa governança mundial, ou algo assim sobre as bases militares norte-americanas que hoje estão disseminadas mundo afora. São mais de 800. Quer dizer, o mundo é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, e isto, na medida em que o poder econômico dos Estados Unidos decai, isto irá decair na medida em que o poder tecnológico dos Estados Unidos decai em face a seus competidores diretos, ou especificamente a China, e toda esta crise mundial só reforça essa realidade. Por mais que os Estados Unidos lutem contra isto e pareçam estar vencendo essa luta em vários desses momentos, isso não se sustenta historicamente. A transição, né, da decadência da hegemonia americana para uma nova ordem mundial, isso é claro e evidente, e o papel central decisivo da China socialista nisso também é inquestionável. Eu sou o professor doutor Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e médico, e estou fazendo essa série de análises histórico-sociais sobre o momento atual, a crise atual, revendo momentos analíticos anteriores meus. Agora estou finalizando aqui uma análise, né, circunstanciada, uma sala de situação relativa ao mês de março de 2025, e tudo o que eu disse ali se confirmam agora. Em síntese, o que eu analisei estamos num crescendo de potencial de guerras, com os Estados Unidos e a Europa como os maiores propagandadores e propagadores
desse potencial de guerras no mundo, porque são as economias mais ricas que têm sofrido mais, que estão em crise interna intensa agora e respondem com essa mão, com essa tomada de rumo antiliberal, até entre aspas, porque é uma forma extrema do liberalismo, que é o imperialismo, o fascismo e o imperialismo que a gente vê se manifestarem hoje, por exemplo, no governo dos Estados Unidos, com uma força inquestionável, eu acredito. Mas é minha visão de que tudo isso são circunstâncias de um processo histórico cujo o rumo parece para mim inelutável, que é esse de uma nova socialização, uma nova integração mundial com coordenação mais consciente da vida produtiva e social do que a gente tem sobre o capitalismo, mesmo nas circunstâncias atuais, em que, por exemplo, medidas anticíclicas foram disseminadas em todos os países do mundo para conter essa crise que já se manifesta desde 2007 e certamente sem essas medidas a gente estaria em condições piores. Então, finalizando a minha visão, estamos num momento muito crítico, minha visão relativa àquela sala de situação de março do ano passado. A gente está quase um ano, né, agora, um momento muito crítico que vai se intensificar ainda nos próximos anos, né? É evidente agora os Estados Unidos entrou numa sucessão de atos mais belicistas ou diretamente de agressão direta, né, contra outros países e tudo isto é um risco crescente ainda nos próximos anos. Minha visão de médio e longo prazo, no entanto, isto será superado com a perda da hegemonia dos Estados Unidos, com o desenvolvimento de novos recursos bem superiores aos atuais de governança mundial, inclusive do ponto de vista econômico, da organização e da integração da economia a nível planetário, e isto é fundamental para a superação da crise agora, para evitar que isso desemboque em grandes guerras e também para enfrentar o risco climático e até já os danos que as alterações climáticas estão nos trazendo. Mas esse é assunto para outro momento. Por hora é só. Até a próxima.